Hoje a gente vai responder algumas dúvidas que a gente recebeu lá no inbox do Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas. Se você tiver alguma dúvida que ainda não foi respondida, manda lá, eu vou deixar o arroba aqui abaixo. Próxima pergunta: quais dos investimentos pagamos mais taxas? Bom, depende. Se você estiver falando da renda fixa, pode ser que se você tiver num fundo DI que você está pagando 1% de taxa de administração, provavelmente você está pagando mais taxa do que em qualquer outro investimento da renda fixa. Nos investimentos de renda fixa em geral, o que tem de taxa? Normalmente é imposto de renda, que pode ser que você escolha lá, poupança é isenta de imposto de renda. Vou investir na poupança porque eu não preciso pagar imposto. Mas na prática você recebe menos do que se você estivesse pagando imposto. Mesmo com o imposto você ainda recebe mais, né? Então, acho que o imposto de renda nesse caso é comum para todos os investimentos, já é descontado na fonte. Que mais que tem de taxa para renda fixa? Administração em fundos de renda fixa, que com a Selic a 2,25 é uma coisa muito, muito perigosa, porque a inflação a gente sabe que ela está em um viés de baixa, né, agora, mas nada garante que ela vai continuar com esse viés de baixa. E quando você tem a Selic tão baixinha, né, 2,25, e você ainda entrega parte desse 2,25 para o gestor, então normalmente é de 0,5% a 1%, você fica sem nada, você não sobra nada, né? No final, na hora que você coloca na ponta do lápis, fica muito próximo da poupança, talvez até pior do que a poupança, né? Em muitos casos. Em muitos fundos DI ruins, chega a ficar pior do que a poupança. E nos fundos de renda fixa que tentam ganhar mais dinheiro, né? Os fundos de crédito privado, você ainda paga a taxa de performance, né? Então, o gestor, por exemplo, ele pode estipular que a taxa de performance vai ser 20% de tudo aquilo que exceder 104% do CDI, por exemplo. Então, se o fundo consegue ter um desempenho de 120%, você ainda vai devolver uma parte dessa rentabilidade, que não é astronômica também, você vai devolver e no final você fica com bem pouquinho, né? Você sobra pouco, porque você paga taxa de administração e taxa de performance e o que sobra não é muito. Antes de continuar esse vídeo, eu queria pedir para você já se inscrever aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. E se você tem alguma dúvida, aproveita para nos seguir lá no Instagram, manda o seu inbox pra gente que a gente pode gravar um vídeo respondendo a sua dúvida. E daí na parte de renda variável tem diversas classes de investimento, né? Nos fundos de investimento também existe a cobrança dessa taxa e você paga ela independente se você teve lucros ou se você teve prejuízos. Então na prática isso diminui um pouco a sua rentabilidade. Existe também a taxa de performance, então você paga também se o gestor conseguir superar o CDI ou conseguir superar o Ibovespa. Falando daí de outros ativos na renda variável, ações, você tem a taxa de corretagem que você paga para a corretora. É como se fosse um pedágio, você paga quando você passa, então você envia a ordem e paga, como se fosse uma transferência bancária, você só paga quando fizer. Você não paga todo mês. O que você paga todo mês seria, por exemplo, a taxa do cartão de crédito lá, né? Tipo, a anuidade que vem dividida em 12 meses, por exemplo. Isso é uma coisa que você paga todo mês. A taxa de corretagem você vai pagar só quando você comprar ou quando você vender. Essa acho que é a maior taxa, né? Daí, quando você vende, você também paga imposto. E tem algumas outras taxas que são bem menores, que são as taxas da B3, né? Mas é bem pouquinho, assim. Para FIIs, hoje em dia você não paga mais corretagem, você paga também imposto de renda quando você vende as cotas com lucro. Tem taxa de administração, os FIIs normalmente tem taxa de escrituração também, e pode ser que tenha taxa de performance também a depender do FII, mas o padrão é a taxa de administração, isso daí sempre tem. E no Tesouro Direto, né, que é uma classe um pouquinho diferente na renda fixa, a gente tem a cobrança da taxa de custódia da B3. Hoje ela está em 0,25% ao ano. Isso é cobrado 2 vezes ao ano, primeiro dia útil de janeiro e primeiro dia útil de julho. Todo mundo paga isso daí não é para corretora, é para quem realmente administra os títulos. E agora com a Selic a 2,25, essa taxa acaba sendo um pouquinho mais alta quando você compara com o valor total da Selic, né? Mas essa taxa, se você quiser participar do Tesouro, todo mundo paga e imposto de renda normal. Acho que o maior cuidado que tem que ter para taxas são, muitas vezes, pelo menos na minha concepção, é a taxa que você não vê que é cobrado. Então, por exemplo, o COI
é um produto de renda fixa que eu não gosto, acho que a Isa também não gosta, é um produto sintético, ele não tem nada demais, se tudo der errado, ele vai render menos do que a renda fixa, e se tudo der certo, ele vai ganhar menos do que na renda variável. Então ele é meio que uma mistura de duas coisas e ele não atende bem nenhum dos dois mundos. Mas o COI tem uma série de taxas que você paga, que não tá assim às claras, sabe? Não tem uma taxa de administração lá, um percentual, mas é alguma coisa que consome a sua rentabilidade também. E eu acho que fundos também é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, principalmente com fundos de bancos grandes, fundo de bancão. Esses fundos, às vezes, você encontra até umas taxas de administração de 3% ao ano, umas taxas muito altas, e até produtos que não precisariam ter uma taxa tão alta, eles acabam cobrando taxa. Então, produtos que imitam o índice Bovespa, por exemplo. Quando você compra esse tipo de fundo, que vem com um nomezinho indexado, ou SP500, ou Ibovespa, nesse caso, você acaba pagando muito mais taxa do que, por exemplo, pela BOVA11, né, que tem o mesmo papel. Tem alguns outros produtos financeiros que eu não colocaria bem na classe de investimentos, mas que eu acho importante mencionar aqui para você ficar bem ligado quando você vê esse tipo de produto. Por exemplo, quando você está fazendo um financiamento, tem algumas taxas que não são mostradas às claras. Então, sempre que você estiver fazendo um financiamento, olhe o custo efetivo total, não olhe só a taxa de juros. Se você estiver fazendo a contratação de uma previdência privada, por exemplo, olhe qual que é a taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? Você coloca, por exemplo, R$100 em um mês, e aí essa previdência tem uma taxa de carregamento de 10%. O que eles fazem? Eles pegam 10% daqueles R$100 e só repassam 90% para os seus investimentos. Então é uma taxa muito alta que você paga e às vezes nem sabe o que significa, e isso acaba diminuindo muito lá o seu resultado no final. Também, né, falando de produtos que não são necessariamente investimentos, consórcio. Quando a gente faz um consórcio, existe uma taxa muito semelhante a essa taxa de carregamento que existe nas previdências. E pode ser que você faça um lance alto com a esperança de ser sorteado antes, tipo, R$20 mil. E aí eles pegam uma porcentagem, abocanham uma taxa relativamente alta desses 20 mil, e isso não é repassado para frente. Então é uma coisa muito ruim, assim. Então sempre que você estiver fazendo esse tipo de contrato, leia todas as cláusulas, veja se não tem nada por trás, para ter certeza do que você está contratando. As parcelas do consórcio também são reajustadas. Então, na ponta do lápis, você não paga juros, mas também você não consegue antecipar juros, você não consegue sair do consórcio antes. Enfim, tem várias amarras, né? Outro produto que eu acho interessante falar aqui, título de capitalização. Não é exatamente um produto de investimento, mas os bancos tentam empurrar isso goela abaixo, principalmente para quem não tem muito conhecimento na área. A taxa de rentabilidade é muito, muito baixa, praticamente zero, e eles te vendem a ideia de que você vai participar de sorteios, que você pode ganhar prêmios. Na prática, esse tipo de investimento rende menos que a poupança, e pode ser que tenha alguns casos, né, alguns contratos específicos, que se você quiser sacar o dinheiro, você tem que pagar uma multa, porque você está querendo sacar o dinheiro antes da data lá. Então, um monte de pegadinha, um monte de cilada, que você pode facilmente cair. Então, antes de tomar uma decisão grande financeira ou quando você ouvir falar de um investimento, estude, leia, pesquise, converse com profissionais, escute mais de uma opinião de outras pessoas que não tenham conflito de interesses. Então, não só os gerentes de banco, ou as pessoas que estão tentando te empurrar um seguro ou uma previdência, etc, etc, para daí conseguir tomar as melhores decisões, ler o contrato com calma e ver se faz sentido ou não. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se tiver alguma dúvida, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreve, hein?